Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto poderoso. Nós queremos, Senhor, te dar liberdade nesse lugar, através das nossas vidas. Nós declaramos, Pai, vidas sendo transformadas aqui nessa noite, a começar por nós, e queremos estar disponíveis, Pai, para sermos usados pelo Senhor. Nós estamos aqui para te dar o nosso melhor culto, para te dar, Pai, o nosso melhor louvor, para dizer que nós te amamos e que o Senhor é bem-vindo aqui. Por isso nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Você pode sentar e vai falando com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado. Esse também é um lugar de comunhão do corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. Você está no melhor lugar que você poderia estar num domingo à noite. Esse é um lugar de milagres, esse é um lugar de vidas transformadas, esse é um lugar de cura, esse é um lugar de prosperidade, amém? Então fica animado, porque Deus já começou a fazer, mas ainda tem muito mais. Daqui para o final da noite, irmãos, nós vamos ver milagres acontecendo nas nossas vidas aqui. E não há nada melhor do que começar a nossa semana cultuando ao Senhor, louvando a Deus em um lugar maravilhoso como esse, amém? Você está comigo? E para a gente começar bem, eu queria saber quem fez aniversário ao longo dessa semana. Então, se você está aqui e fez aniversário ao longo desses dias de nascimento, de casamento ou até mesmo de novo nascimento, nós queremos orar por você. Vem aqui para frente, olha só, o pastor Marcelo e Samara, né? Que casal maravilhoso, Carolzinha. Você pode estender as suas mãos para cá, irmão? Glória a Deus. Vamos liberar palavras de bênção sobre a vida deles, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela vida desses irmãos, pelo casamento do pastor Marcelo e da Samara, pela vida da irmã Margarida, pela vida da Carolzinha, Pai. Nós liberamos palavras de bênção sobre a vida deles, Pai. Declaramos presentes lá do alto, as boas dádivas lá do alto, descendo sobre a vida deles nesse tempo. Declaramos saúde, paz, alegria, prosperidade, cada um deles, Pai, avançando em suas caminhadas, em suas carreiras, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para eles. Tem um presente aí da nossa igreja. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Nós vamos exibir o Verbo News agora, e eu queria que você ficasse ligado aí na nossa programação semanal, para você não perder nada. Dia 22 de junho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã é o encerramento de mais uma turma do discipulado, e você que congrega conosco e ainda não concluiu, ainda pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para ver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. É amanhã, às 19 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa, mas nesta terça será especial. Nos reuniremos no Encontrão Verbo em Casa, um momento no qual todos os grupos estarão reunidos aqui na igreja para celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. E você é o nosso convidado especial. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, papais e mamães, o CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí. Em um mundo repleto de caminhos, há muitos que se perdem. A infância é o solo fértil onde se planta o futuro. Mas quem tem mostrado a direção certa? Ensinar e caminho certo
não é apenas uma opção, é uma missão. Após os que nunca ouviram falar da verdade, nações inteiras que seguem caminhos distantes do único que leva à vida. Quem ensinará às próximas gerações que Ele é o caminho? E quanto a nós? Estamos preparando nossas crianças para serem luz no mundo? Para que sejam instrumentos de Deus na evangelização das nações? O amanhã da missão começa com o ensino de hoje. Este é o chamado para um tempo de ensino, transformação e despertar. Vem aí o Acamp Kids. Um acampamento onde cada criança aprenderá que há um caminho a seguir e uma missão a cumprir. O Acamp Kids começa nesta sexta, dia 27 de junho. Será um tempo poderoso para as crianças da nossa igreja. O terceiro lote do Acamp Kids ainda está disponível e as inscrições podem ser feitas no balcão de informações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Junho é o mês dos apaixonados e para tornar essa data inesquecível, o Bodas está preparando uma viagem no tempo. Prepare seu melhor look vintage, aqueça o coração e venha viver uma noite de puro amor e nostalgia no Bodas em ritmo retrô. Será um tempo especial para noivos e casados. Acontecerá no dia 12 de julho, aqui na igreja. Bodas em ritmo retrô, no compasso de um amor que não sai de moda. Passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Hoje, queremos te indicar o livro Acima, Experimentando uma Vida Elevada, do autor Tony Cook. Se você já sonhou com uma vida muito mais enriquecedora e significativa do que você tem vivido, saiba que é totalmente possível viver o que você tem sonhado. Você foi criado para algo maior e melhor do que você já experimentou. No entanto, a maioria dos cristãos vivem muito abaixo do potencial e propósito de Deus. Há uma vida elevada que Deus tem para você e neste livro você vai aprender a se conectar e cultivar essa vida. Então não perca mais tempo, passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Camp Kids ainda está com as inscrições abertas, né? Então não perde tempo. Você que ainda não inscreveu, né, não fez a inscrição da sua criança, você ainda pode fazer isso lá no nosso balcão de informações.
o Acamp Kids, que já começa sexta-feira agora, e vai ser um tempo glorioso, irmão, céu na terra. Essas crianças vão desfrutar de uma atmosfera divina naqueles dias, e eles vão voltar transformados daquele lugar, tá bom? Então não perde tempo, ao final, passa lá no nosso balcão de informações, faz a inscrição da sua criança, ou se você tem o desejo também de abençoar alguma criança, procura saber lá e alguém vai te direcionar a criança para que você possa abençoar. Assim também como o Life Camp, né, que vai acontecer já agora em julho, no começo de julho, e as inscrições também ainda estão abertas. Então você que é adolescente, corre para que você não fique de fora, porque as vagas são limitadas e elas ainda estão disponíveis lá. Então, ao final, você que é adolescente ou pai de um adolescente, você ainda tem tempo de fazer a inscrição do seu filho para participar desse tempo que vai ser glorioso, vai ser fogo do céu na terra. Amém? Então, tendo anotado tudo, eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está vindo aqui na nossa igreja, faz um sinal com a sua mão bem alto. A gente quer te conhecer. Olha, a gente tem algumas pessoas aqui. Daqui eu consigo te ver muito bem, amém? Mas para que você possa ser bem recebido e toda a igreja possa te ver, eu queria pedir para você ficar um instantinho de pé, tá bom? Se você puder. Você que está perto dessas pessoas já sabe o que fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, é uma honra, você pode sentar, é uma honra ter vocês aqui conosco, amém? Como a gente já sabia que vocês iriam vir, a gente preparou uma sala especial. Ao final do culto a gente vai te direcionar para essa sala, ou eu ou o ministro da noite vai te direcionar, vai ter uma equipe te esperando lá. Lá a gente só quer te conhecer um pouco melhor, vai ser rapidinho, 5 minutinhos do seu tempo, a gente quer te presentear e te conhecer um pouco melhor, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, as portas dessa igreja estarão sempre abertas para vocês, é uma honra tê-los conosco. Se vocês já congregam em algum lugar, então leva um abraço nosso para o seu pastor, para o seu líder, mas se não, essa aqui certamente é uma boa igreja para você congregar, aqui você vai encontrar uma família, né? A família de Cristo disposta a te amar e te receber de braços abertos, tá bom? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Nós vamos dizimar e ofertar agora, amém, queridos? Então, já abre aí o seu coração para nós honrarmos ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 3, no versículo 9. Enquanto você abre, já vai aí separando, né, o seu dízimo, a sua oferta, abrindo seu aplicativo para fazer o Pix ou a forma como você vai preferir. Mas lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu gosto quando ele diz, irmão, sobre nós honrarmos ao Senhor. Eu gosto de dizer que honra fala sobre entrega, né? Fala sobre devoção, fala sobre amor, fala sobre paixão, fala sobre nós considerarmos o Senhor. E a Bíblia instrui a nós fazermos tudo isso, honrar ao Senhor através dos nossos bens, através do nosso dinheiro, das nossas finanças. Nós oramos e dizemos que tudo que nós somos é dele, tudo que nós temos é dele. Então essa é a hora de nós experimentarmos, né? De nós provarmos que realmente tudo que nós temos é do Senhor. Isso é uma expressão de honra, amém? E a consequência disso, o resultado disso, irmão, de honrar ao Senhor, um coração disposto a amar ao Senhor, através das finanças, celeiros sempre fartos, transbordando, amém? Suas contas bancárias sempre transbordantes, sempre tendo fartura na sua casa e na sua mesa, nada faltando, porque você decidiu honrar ao Senhor, amém? Então, com esse entendimento, eu te convido aí a separar o seu dízimo e a sua oferta nessa noite. Você pode fazer através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Você pode fazer também através dos meios digitais, né? O Pix, que é a chave CNPJ, a chave Pix da nossa igreja, está aí também no envelope, está aparecendo aqui no telão, junto com o QR Code. Lá atrás, no nosso balcão ali da tesouraria, você pode fazer também através
das maquinetas de cartão, de crédito ou débito. Então nós temos muitas ferramentas para juntos honrarmos ao Senhor nessa noite, amém? Você separou aí o seu dízimo, a sua oferta? Então levanta bem alto aí o seu envelope. Se você vai fazer através dos meios digitais, levanta as suas mãos. Nós vamos orar e você vai sair do seu lugar, querido, fazendo uma grande festa com alegria, para juntos honrarmos ao Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, que o Senhor nos entrega aqui, Pai, de nós reconhecermos a sua paternidade sobre a nossa vida, o seu amor dispensado sobre nós. Nós queremos também provar o nosso amor para com o Senhor, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas finanças, Pai. É com alegria e gratidão no nosso coração que nós fazemos isso nessa noite, sabendo que o Senhor não deixará que nada falte. Pelo contrário, sempre terá, Pai, superabundância dos nossos celeiros. Em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, querido, com alegria e vem ofertar ao Senhor e dizimar. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, o teu nome é maior, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Nós te bendizemos nesta noite, Pai. Declaramos que reconhecemos e consideramos a tua santidade. Reconhecemos, Pai, quem o Senhor é sobre as nossas vidas, sobre esse lugar.
Pai, nessa noite nós estamos aqui para cultuar ao Senhor com entendimento, fazer, Pai, com aquilo que nós sabemos de melhor fazer, declarar com nossas palavras aquilo que está no nosso coração, sobre quem o Senhor é, sobre o quanto nós estamos gratos pelo que o Senhor tem sido e feito para conosco. Pai, o que nós poderíamos te dar em troca de tamanhos benefícios que o Senhor tem para conosco. Nós não temos, Pai, senão o nosso coração e a nossa vida para render e doar a Ti com os nossos dias, Pai, muito além de um culto de domingo à noite. Nós queremos dar, Pai, todos os nossos dias, todo o nosso tempo, a nossa vida em favor do Senhor e do Teu reino, porque sabemos, Pai, que temos recebido muito além do que merecíamos, mas mesmo não sendo merecedores, o Senhor nos tornou dignos em Cristo Jesus. Nessa noite nós estamos aqui para declarar o quanto o Senhor é santo, reconhecer quem o Senhor é, prestar o nosso culto e a nossa adoração a Ti com entendimento, de forma racional, mas também com um sacrifício vivo, santo e agradável da nossa parte, Pai, com o nosso corpo, com o nosso ser. Nós fazemos isso nessa noite. Nós nos unimos aos corais de anjos que estão nas regiões celestes, Pai, que declaram a Tua santidade, reconhecem a Trindade, dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós fazemos isso, Pai, porque sabemos que o Senhor estava no princípio, estará no fim, o Senhor está agora mesmo reinando sobre nossas vidas, reinando sobre a terra. O Senhor é aquele que é digno de louvor, de adoração e de reconhecimento, Pai. Nós Te amamos e declaramos isso com entendimento nessa noite, certos de que algo o Senhor preparou para nós, muito além do que nós viemos dar, nós também viemos receber, Senhor. Obrigada por um tempo em que a Tua palavra será lançada sobre os nossos corações, comunicando coisas, Pai, mas acima disso trazendo revelação, trazendo transformação, mudando as nossas rotas pelo destino que o Senhor deseja que nós vivamos. É assim que nós cremos nessa noite, Pai. E desde já Te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer nessa noite. Essa não é uma noite comum, essa não é uma noite qualquer. Essa é uma noite sobrenatural, é uma noite do Teu poder manifesto nesse lugar. É uma noite da Tua palavra alcançar os nossos corações e transformar os nossos lares. Nós cremos, Pai, que será assim. E é por isso que nós já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Você crê assim também? Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco, irmãos. Boa noite, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, irmãos, estarmos aqui para cultuar ao Senhor nessa noite. Amém? Esse é o melhor lugar que você poderia estar. Em qualquer outro, entre todos os outros, você está no melhor lugar. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e já declara isso para ela. Você está no melhor lugar que você poderia estar nesse domingo à noite. Então se prepare, sua vida vai ser transformada. Aleluia, aleluia. Você está crendo assim também? Eu gostaria que você abrisse comigo em João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No verso 1 mesmo, nós vamos começar. Tenho estudado, irmãos, e procurado algumas coisas na palavra, principalmente nos evangelhos, né? Lógico, quando a gente fala sobre Jesus, a gente está sempre olhando para o que Ele fez ali nos primeiros livros do Novo Testamento. E eu tenho olhado sobre alguns assuntos específicos. Eu estava esses dias estudando sobre as casas em que Jesus entrou, os lugares onde Jesus passou. Eu creio que tem algo precioso para nós compartilharmos nessa noite, através do Espírito Santo e da sua palavra, que vai alcançar também a sua vida e a sua casa. Eu quero dar o tema da mensagem de hoje, é quando a palavra entra no seu lar. Amém? O tema da mensagem de hoje é quando a palavra entra no seu lar. Em João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Alguns têm aí em suas versões a palavra escrita da seguinte forma: no princípio era a palavra, não é? Algumas têm o verbo, outras têm no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O verbo era a palavra, o verbo era Jesus, e a Bíblia vai dizer isso para nós no verso 14, diz assim, do mesmo capítulo 1 de João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do único
unigênito do Pai. Ora, irmãos, a Bíblia está nos apontando que no princípio de todas as coisas, o Verbo estava com Deus e era Deus, o próprio Jesus, a palavra. Eles eram um só, estavam ali com o Senhor, e a Bíblia vai nos revelar que Ele se encarnou, que Ele se fez carne, que Ele se encarnou. A verdade da palavra consiste em que a vida veio para morrer em nosso lugar. A justiça se fez pecado para que nós fôssemos justificados. Jesus veio para que a doença fosse vencida ali naquela cruz e nós tivéssemos direito à saúde. Jesus matou a doença, Jesus morreu a vida que nós deveríamos morrer, Jesus nos salvou da vida que nós deveríamos também precisando ser salvos. Jesus veio para anular tudo aquilo que estava proposto para mim e para você. Então Ele se encarna, Ele vem fazer parte da vida humana para que nós possamos desfrutar da divindade que estava presente nele. A Bíblia é clara e diz, olha, Ele era a palavra, Ele estava com Deus, Ele era Deus, mas diz também que Ele se encarnou, se fez carne, Ele veio cheio de graça, habitou entre nós. Por onde passou, a Bíblia declara que Ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele, que Jesus por onde passava ensinava, Ele pregava, Ele trazia libertação aos cativos, Ele trazia cura aos doentes, Ele trazia vida àqueles que haviam morrido. Jesus por onde passava, Ele mudava o cenário. Então, quando nós vamos avaliar o que Jesus fazia, nós precisamos também comparar com o que a palavra faz. Hoje, irmãos, a palavra para nós é como o próprio Cristo entrando em nossas casas, em nossos lares, em nossas vidas, em nossos corações. Quando nós estamos ouvindo a palavra na igreja, quando alguém está pregando, alguém não está pregando um mero discurso, alguém está pregando Jesus. A palavra está sendo ministrada e ela alcança os nossos corações para, de alguma maneira, transformar as nossas vidas. Talvez você diga, eu já fui transformado, mas todas as vezes que nós somos expostos à palavra de Deus, quando ela é ministrada a nós, nós estamos sendo aperfeiçoados, transformados numa nova medida, conforme a vontade e o desejo que Deus tem para nós. Então, todas as vezes que nós estamos aqui, nós estamos sendo confrontados, sendo ajustados, sendo corrigidos, encorajados, animados pela palavra. Quando a palavra entra nas nossas vidas, irmãos, nada mais permanece igual. Nada fica do mesmo jeito. Assim era por onde Jesus passava. Onde Jesus passava, irmãos, nada ficava do mesmo jeito. No mínimo, uma multidão era arrebatada junto com ele. No mínimo, havia uma grande movimentação para ver o que ele haveria de fazer, porque as pessoas sabiam, havia nele poder para transformar. Hoje, irmãos, da mesma maneira, quando a palavra é ministrada a nós, quando ela é dita por nós, quando ela é pregada por nós, quando ela é aceita por nós, ela também deve ser recebida com esse entendimento. Algo vai acontecer porque ela tem poder para transformar e gerar poder. Amém? Por onde a palavra passa, há uma transformação debaixo de um poder que vem do alto. Então, da mesma maneira, quando a palavra de Deus, quando o próprio Cristo, quando Jesus entra nas nossas vidas, nos nossos lares, nada permanece igual. E o que nós vemos é que muitas pessoas têm em suas casas, às vezes, uma religiosidade, uma religião a ser expressa, mas elas não têm vivido a palavra como deveria ser vivida. E por isso, às vezes, nós vemos casas de pessoas que são até mesmo crentes, permanecendo do mesmo jeito. E há quem vá questionar e dizer, rapaz, como pode aquela pessoa crente, aquela mulher crente, aquele homem crente, aqueles meninos crentes, essa vida, essa casa desse jeito? Como isso é possível? Isso só é possível quando não há o entendimento de que se a palavra entrou, ela muda todo o jogo. Diga, quando a palavra entra, tudo é transformado. Então, aqui nós vamos vendo, à medida que a gente estuda aqui, nos versos que estão expressos no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vai vendo que todas as casas onde Jesus entrava, algo era transformado. Havia cura, havia salvação, nós vemos libertação chegando, restauração, revelação vinha para quem Jesus confrontava, encontrava ou visitava. Quando a gente olha, a gente vê que hoje não é muito diferente. Hoje a gente não precisa necessariamente abrir a porta da nossa casa, literalmente, para que a palavra, para que o próprio Jesus entre. Mas nós sabemos que ela entra por meio da nossa fé. Existem portas de fé que nós damos de acesso a Jesus. E quando nós aceitamos, irmãos, o que a palavra expressa, nós estamos abrindo espaço para que haja transformação na nossa vida naquela área. Da mesma maneira com relação ao nosso lar. Se você mora numa casa, entenda, nem toda casa é um lar, mas toda casa onde Jesus está se transforma num lar. Você pode até entender que você tem dinheiro, você compra, você constrói uma casa, mas nem com dinheiro você consegue construir nem comprar um lar.
Um lar, ele é feito de princípios, um lar é feito de firmar-se em princípios, e esses princípios precisam ser bíblicos para que haja fundamento sólido, para que haja sucesso naquele lugar. Não dá para a gente querer viver a mesma vida de antes e encaixando Jesus no nosso padrão errado de vida. A gente precisa compreender que quando ele entra, é ele quem vai mudar as coisas de lugar. Amém? Então, quando a gente olha para isso, a gente entende exatamente como Jesus mostra em várias passagens como era quando ele entrava, mas a gente também consegue perceber aquilo que o próprio irmão Reagan fala. Ele diz, olha, quando a fé, ela entra, ela abre a porta para Deus poder agir. Se entra fé, a gente está abrindo portas para que Deus possa agir. E aqui nós não vamos ver muita diferença, não. Nas casas onde Jesus passava, nos lares em que Jesus entrava, nos lares onde ele podia ter acesso, Jesus entrava para mudar o cenário. Ele entrava para realmente deixar a fé agir. Amém? Eu quero que você abra comigo em Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ver a primeira casa, onde nós encontramos Jesus entrando e transformando aquele cenário. É um lar onde a palavra chegou. E quando a palavra entra, ela muda as coisas de lugar. Amém? Marcos, capítulo 1, verso 29. Você pode chegar lá. Nós vamos ver aqui Jesus entrando na casa de Simão, entrando na casa de André. A Bíblia vai falar aqui sobre a cura da sogra de Pedro. No verso 29 diz assim, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Veja, Jesus está se dirigindo para uma casa, amém? No verso 30, a Bíblia diz, a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Veja, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para você, quando a palavra entra no nosso lar, cura se manifesta. Quando a palavra entra no nosso lar, a cura se manifesta, cura chega e transforma o cenário de doença. A gente vê a sogra de Pedro aqui doente, mas Jesus entra, Jesus toca sobre aquela mulher, ou toca naquela mulher e ela é curada. O que isso me mostra, irmãos? É que quem recebe a palavra da fé também recebe poder para ter cura manifesta em seu lar. Você pode declarar sobre cura no seu lar, irmão. Você pode declarar que aquilo que você fala com autoridade vai acontecer. A enfermidade, quando entra pela porta da sua casa, ela precisa imediatamente sair por essa porta, porque há uma autoridade ali estabelecida em Cristo por você, para você. Então, se você leva aquilo que a palavra tem ministrado ao seu coração para dentro da sua casa, a enfermidade vai chegar, certamente pode acontecer de ela chegar, irmãos. Nós não estamos isentos da possibilidade de que a enfermidade, de alguma maneira, queira nos atacar. Mas nós não podemos aceitar que ela permaneça lá, porque quando a palavra entra, a enfermidade tem que sair. Por que a sogra de Pedro foi curada? Porque Jesus entrou naquele lugar. E quando Jesus entra, a enfermidade não pode ficar. Pode ela estar lá? Pode acontecer de ela estar lá, mas ela não pode permanecer. Se a palavra entrou, quando nós declaramos com fé aquilo que nós cremos, irmãos, baseado no que Jesus é, e tudo que Jesus é o que hoje nós temos direito de ser, então, irmãos, não pode ser do mesmo jeito. Não é para a gente aceitar a enfermidade entrando pela porta da nossa casa e a gente dizendo, é mesmo, é a minha dor de cabeça, é o meu câncer, é a minha diabetes, é a minha pressão alta. Não, irmãos, não é nosso. Jesus levou sobre si todas as enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Nós não seremos sarados, nós já fomos. Queridos, é uma realidade espiritual. Ou você acredita naquilo que você é espiritualmente, ou você joga fora esse negócio chamado Bíblia. É um jogo que não dá para ser empatado. Ou a gente está de um lado ou a gente está do outro. Não dá para a gente ficar o tempo todo titubeando. Samere quer dizer que não tem doença, não chega doença na sua casa, não adoece alguém. Queridos, pode até acontecer de chegar, mas eu não vou me assentar junto com ela, botar a mão no ombro e dizer, é mesmo, você está certo e a palavra está errada. Eu me recuso a aceitar uma realidade que não foi paga para mim. Existe uma realidade que foi paga para mim e para você, irmãos, e ela foi paga com preço de sangue. Jesus comprou para que quando ele entre no meu lar, nada mais que é do inferno permaneça lá.
E eu não sei se você sabe, mas lá de cima, do alto, de onde vem o Pai das luzes, de onde vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, querido, de lá não vem doença. Essa história da carochinha de que Deus vai colocar uma enfermidade para você aprender uma coisa é mentira do diabo para distorcer o caráter de um Deus que, além de Deus, é um bom pai. Porque nenhum pai, sendo bom ou sendo mau, vai colocar o seu filho num leito de enfermidade para ele aprender que não deve desobedecer. Deus não vai usar as artimanhas, as ferramentas, as estratégias do diabo para nos ensinar absolutamente nada. Se você está sendo afetado por algo mal, saiba, esse mal tem uma origem e ela é do diabo. Deus está do seu lado e não contra você. Queridos, ou nós estamos do lado daquele que protege, ou então nós estamos igual àquele que chama o Chapolin Colorado. Quem poderá nos defender? Porque ali não tem quem possa nos defender. Se o diabo bota a enfermidade e Deus também bota, quem é que vai nos salvar? Para quem nós correremos? Mas é engraçado que quem acredita que Deus quer ensinar alguma coisa com a enfermidade é a mesma pessoa que pede oração para ser curado. Então vamos fazer o seguinte, se Deus está querendo ensinar você com enfermidade, deixa Deus te ensinar e não me pede oração, porque eu não vou contra Deus. Mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que quando a enfermidade chegou, nós só temos um socorro a pedir. E esse socorro é para o Senhor Deus, o bom Pai. Então, se a gente vai pedir oração, irmãos, se a gente vai na igreja, se a gente vai até um irmão, se a gente pede oração a alguém, ou se a gente ora, a gente está admitindo que a gente está pedindo socorro a quem pode nos ajudar, que não sofre de bipolaridade. E que ele não tem nada a ver com a doença, porque a Bíblia diz que Jesus, ele expressou exatamente quem Deus era. Ele era a imagem perfeita do Pai. Queridos, ele expressava exatamente o que Deus é e o que Deus quer. E onde Jesus passava, nós não vimos um episódio sequer em que ele disse, toma uma lepra para você aprender a obedecer à lei. Toma aqui um câncer agora, fica aí cheio de tumor, porque a gente quer que tu aprenda que Deus é Deus e que tu é homem. Não teve esse episódio. Não teve um episódio em que ele disse, você está endemoniado, pois fica aí mais um tempo, que é para a sua família aprender a lidar com você. Todo tempo, Jesus, quando entra no lar de alguém que está passando por enfermidade, quando ele se encontra com alguém que está passando por um transtorno, por uma turbulência, por um desafio, uma afronta, em doença, em demônio, em escassez, nós vimos o tempo todo Jesus expressando quem Deus é. E dizendo, é isso? Pois agora seja livre, seja curado, vá em paz, não peques mais. Ele começa a dizer aquilo que Deus tem para os seus filhos, irmãos. Então, quando a palavra entra, ela não fica trazendo consolo para a dor. A palavra não entra para trazer um consolo na hora da doença. A palavra entra para remover a dor e a doença. Veja, querido, a palavra não entra para consolar quem está doente. A palavra não entra para consolar a dor que alguém está sentindo. A palavra entra para tirar aquilo que ela está sentindo. Ou nós cremos, irmãos, e somos radicais em fé, ou então nós vamos continuar vivendo como o povo no mundo e sem entender, porque as respostas e os resultados não acontecem dentro do nosso lar. Estou dizendo que você não pode pedir socorro, não pode ir a um médico, não pode tomar remédio. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que existe uma confiança que precisa estar na palavra e nós não podemos lançar mão de declarar aquilo que a verdade da palavra diz, porque algum cenário natural se apresentou. Alguém ainda está aqui? Aleluia. Então entenda, a palavra ela não traz consolo à dor. Quando ela entra, ela remove a dor. Quando a palavra entra no seu lar, ela não entra para concordar com a enfermidade, ela entra para estabelecer a cura. Se você tem a palavra em você, quando você entra lá na casa onde você mora, você está levando para aquele lugar cura que foi comprada a preço de sangue de um justo chamado Jesus. Alguém ainda está aqui? Segunda casa que nós vamos ver, eu quero que você vá para Lucas capítulo 19. Lucas, capítulo 19. No verso 1 de capítulo 19 de Lucas, nós vamos ver que Jesus, ele atravessava a cidade, ele entra em Jericó. E quando ele entra naquele lugar, ele vê um homem que era o maioral dos publicanos e era um homem rico. E é bom nós declararmos e lembrarmos que esse homem era rico, é bom nós enfatizarmos isso, porque tem gente ainda hoje que acredita que Jesus tem algo contra os ricos. Jesus não tem nada contra os ricos, se fosse assim ele teria contra Zaqueu, e ele não teve nada contra Zaqueu nesse episódio.
Amém? Então no verso 2 diz: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, no verso 4 diz: subiu a um sicômoro, a fim de quê? A fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Presta atenção, irmão, e a gente está vendo aqui que Jesus, ele não é convidado por Zaqueu para ir à sua casa. Jesus diz: convém que eu entre na sua casa, convém que eu fique na sua casa, me convém ficar na tua casa. Sabe, irmãos, eu fico imaginando por que Jesus teve de sua parte o interesse de ir para a casa de Zaqueu, e não o contrário. Zaqueu estava se esforçando, estava no alto para tentar ver o que estava acontecendo naquele lugar, ele queria ver Jesus, havia nele interesse de ver Jesus. E quantas pessoas, irmãos, sendo ricas, mas tendo tudo que tem, não têm acesso a Jesus e procuram estar em alguns lugares para conseguir encontrar aquele que nós temos acesso gratuitamente. Quantas pessoas, irmãos? Aquele homem sobe nessa árvore, ele sobe naquele lugar, aliás, e ele fica ali olhando para que ele possa encontrar Jesus. Quando ele vê Jesus, Jesus o enxerga, e Jesus diz: ei, Zaqueu, desce daí. Sabe, isso também me ensina alguma coisa. Existem muitas pessoas que estão buscando Jesus, mas elas precisam descer da posição em que elas estão para que elas possam encontrar no lugar de humildade que ele espera que elas estejam. Zaqueu sobe na tentativa de ver Jesus, isso é louvável, havia interesse no seu coração, mas em contrapartida nós também vemos alguém que tenta se apartar da multidão para estar num lugar diferenciado e de alguma forma conseguir alcançar Jesus. Mas nós vemos que Jesus, ele diz para ele: Zaqueu, desce. Sai daí desse lugar que você está. Sai talvez desse lugar que você tem de soberba. Sai talvez desse lugar que você tem aí de distanciamento das outras pessoas. Sai desse lugar que você está colocando na sua mente que você está e vem para onde eu realmente estou. Quando Jesus chega lá naquele lugar, ele diz para Zaqueu descer. No verso 6 diz: ele desceu a toda pressa. Ei, quando Jesus te chama para algo, não seja lento, seja rápido e faça isso com alegria. Zaqueu desce com toda a pressa e ele recebe Jesus com alegria. Haja no seu coração, irmão, sempre alegria e prontidão em receber a palavra. Não só na sua casa, mas também na sua vida. E falando em casa, já que eu estou falando sobre receber na sua casa, irmãos, nós temos um projeto maravilhoso na nossa igreja, que são os VCs, os grupos Verbo em Casa. A oportunidade que você tem de ter a igreja visitando a tua casa, a tua família, uma vez pelo menos por semana, durante todos os meses do ano praticamente. É uma oportunidade que você tem de abrir espaço para salvação, para cura, para mudança, transformação, chegar não só na sua casa, mas na sua comunidade, no lugar onde você está, no seu bairro, no seu condomínio, no prédio onde você mora. E sabe, irmãos, às vezes a gente fica aqui, irmãos, a gente está multiplicando os VCs, e você tem a oportunidade de receber um VC na sua casa, mas você fica quieto e calado porque não quer trabalho. Ei, queridos, em Deus não há nenhum que possa resistir àquilo que Ele deseja fazer. Querido, talvez Deus está falando com alguns nessa noite aqui. O Senhor está dizendo: convém que eu esteja na sua casa, convém que eu fique na sua casa. Talvez o Senhor está falando e confirmando para alguns aqui: convém ter um VC lá, convém ter um grupo na sua casa se reunindo, orando, levantando um altar de adoração ao Senhor, pregando o evangelho da verdade. Você precisa atentar para isso. Aleluia. E Zaqueu desce com toda a pressa e recebe com alegria. E quantas pessoas já têm um grupo na sua casa e ficam lá, porque tem um VC, né? Graças a Deus que tem um recesso. Ei, graças a Deus nada, fica com saudade. Recebia com alegria. No verso 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Olha o que as pessoas ao redor estavam falando, irmãos. Jesus interessado em entrar na casa de Zaqueu, Jesus interessado em levar salvação para aquele lugar, entrar no lar daquele homem e transformar aquela realidade. E há quem esteja ao redor criticando: ei, ali ele vai entrar com um pecador. Queridos, é aí que entra a história da mudança. Quando Jesus entra num cenário, ele não entra para deixar do jeito que está. Ele queria transformar a vida daquele pecador.
E sabe, isso me mostra também, nós não somos pecadores hoje, nós somos justos. Pelo sangue de Cristo fomos justificados, fomos sarados, fomos salvos, fomos libertos. Hoje somos santos diante do Senhor. É verdade, não porque merecemos, mas porque Jesus fez aquilo que era necessário para pagar o preço. Então já não podemos ser acusados assim. Mas às vezes, porque abrimos espaço para a palavra, abrimos espaço para o Senhor, para a igreja, para Jesus entrar, é possível que a gente ouça críticas. É possível que pessoas levantem questionamentos sobre nós. Mas, queridos, nós precisamos ficar atentos ao que Jesus fez. Jesus não ficou considerando ao que as pessoas estavam falando e mudou de ideia. Jesus permaneceu firme. Eu vou para a casa de Zaqueu. Aleluia. No verso 8 diz, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que interessante, irmãos, quando Jesus entra, Zaqueu já muda de posicionamento. Há quem pense que Zaqueu disse isso querendo resolver a situação com o dinheiro que tinha. Mas se você observar de fato, quando Jesus confirma a atitude de Zaqueu, ele está dizendo, olha, houve salvação nessa casa, porque de fato o arrependimento aconteceu. Quando Zaqueu diz isso, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se eu estiver defraudando alguém, eu hoje decido restituir 4 vezes mais, queridos, aquele homem se arrependeu. Sabe, quando a palavra entra na nossa casa, quando a palavra entra no nosso lar, a transformação vem de uma tal maneira que nós não permanecemos fazendo as mesmas coisas. Nós nos arrependemos, nós não conseguimos, nós ficamos constrangidos em viver do mesmo modo. Se você está confortável em viver do mesmo jeito que vivia antes da palavra entrar no seu lar, antes da palavra entrar na sua casa, querido, há algo errado e arrependimento precisa alcançar o teu coração. Uma decisão precisa ser tomada e a rota precisa ser mudada. Porque é impossível que alguém tenha um encontro genuíno com a palavra, receba a palavra e continue vivendo do mesmo modo. Alguém ainda está aqui? Por que, Samere, que não fica do mesmo jeito? Porque a palavra, ela nos confronta. A palavra, ela gera arrependimento. A palavra, ela gera arrependimento exterior e ela transforma o interior. Ela muda o que está dentro e isso se revela do lado de fora. A gente não quer ficar do mesmo jeito porque por dentro a gente já não é mais o mesmo. A palavra, irmãos, entenda de uma vez por todas, quando a gente olha para cá, para a história de Zaqueu, a gente compreende, quando Jesus entra, quando a palavra entra, ela não se acomoda ao pecado. Ei, a palavra não se acomoda ao pecado. Ela não conforta no meio do erro aquele que está cometendo o erro. Quando a palavra entra, ela elimina o pecado com a luz que ela traz. Luz chega, o pecado sai. Luz chega, o erro vai embora, irmãos. Se a gente errava antes, que seja porque não sabíamos o que deveríamos fazer. Mas agora que já aprendemos pela palavra o que de fato devemos viver, que a gente abandone o erro e passe a viver aquilo que Deus deseja. Então Jesus disse no verso 9, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Interessante que Jesus não condena a atitude de Zaqueu. Jesus não condena Zaqueu naquilo que ele havia praticado. Jesus não fica dizendo, Zaqueu, eu estou aqui para falar com você porque você é pecador. Olha, todo mundo disse que você não deveria nem estar recebendo aqui a minha presença porque você é um homem que erra, você é um homem que tem vivido de uma maneira que desagrada a Deus. Não, Jesus não vai ficar dando lição de moral a ele, não, irmão. Porque Jesus sabia, se eu entrei, o erro já vai embora. Se a palavra chega, irmão, o Senhor sabe. Se chegou a palavra em você, então você já está habilitado para não continuar permanecendo no erro. Aleluia. Glória a Deus. Quando a palavra entra, a salvação visita o nosso coração. Amém? O terceiro ponto que eu quero falar, está aí na casa de Marta e de Maria. Lucas capítulo 10, você já está em Lucas, vai só voltando algumas páginas. Lucas capítulo 10. A partir do verso 38, muitos sabem, conhecem, já ouviram sobre essa passagem bíblica. E eu tenho certeza que você também já ouviu de alguma maneira, em algum lugar. Tanta coisa pode ser extraída aí, um texto riquíssimo. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre quando a palavra entra no nosso lar, ela ensina a prioridade certa. Amém? Indo eles de caminho, verso 38 do capítulo 10, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado,
E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja, irmãos, a Bíblia vai nos mostrando que Marta está hospedando Jesus e que ela estava ali agitada, servindo através de muitas atividades. Sabe, isso também nos mostra que às vezes nós estamos servindo até mesmo a Jesus. E nós precisamos ter o cuidado de não nos deixar, dentro dos nossos lares, sermos roubados pelo ativismo religioso. Que é de fazer muitas coisas, fazer muito o tempo todo, mas não parar para fazer o essencial, o mais importante, ter o tempo de levar-se aos pés de Jesus, o tempo de ouvir a palavra, o tempo de assentar-se para considerar os ensinamentos que Ele quer nos dar. É importante servir? É importante servir, mas se você observar os ministros dessa casa, eles têm tempo de estar em pé, mas têm tempo de estar sentados. Tem tempo para ministrar e ensinar, mas tem tempo para aprender e ouvir. Porque nós entendemos, irmãos, que é necessário uma coisa e a outra. Nós não podemos viver só fazendo as coisas e não viver sendo aquilo que o Senhor espera que nós sejamos, ouvintes e praticantes. A gente vê aqui, queridos, que muitas vezes as pessoas até como família estão servindo ao Senhor incansavelmente. De repente você, seus filhos, sua esposa, seu marido, eu não sei, você serve ao Senhor incansavelmente, mas é preciso dar tempo para ter um culto em adoração ao Senhor na sua casa. Precisa estar expresso aos seus filhos que você é um homem ou uma mulher de oração. Precisa você se levantar e ter um tempo para orar com eles. Todos os dias, nosso filho fez 1 ano agora. E todos os dias, a primeira coisa que o pai dele faz questão de fazer com ele é orar, para que ele entenda que é importante começar o dia da principal e melhor forma. Ah, Samir, ele não entende. Ele entende muito mais do que o que você pensa. Ele entende tanto que quando a gente diz, ora aqui pelo papai, ora aqui pela mamãe, ele bota a mãozinha. E a gente diz, receba, e ele faz, receba. E quando a gente termina a oração, quando começa, ele junta as mãozinhas. Quando termina a oração, a gente faz amém, ele faz amém. Porque ele está aprendendo desde cedo o que realmente é importante. Eu não quero, irmãos, que o meu filho me veja servindo ao Senhor incansavelmente, gastando, me dando, doando os meus dias para fazer aquilo que o Senhor me chamou. E ele não me veja sendo uma mulher de Deus nos bastidores. Eu não quero que meu filho tenha crescido e chegado à adolescência e ele não queira permanecer na igreja, porque ele viu os pais sendo roubados da sua casa para servirem a Deus e ao povo. Então ele vai aprender que tem tempo de nós servirmos, mas tem tempo de a gente se dar a Ele. Tem tempo de a gente se dar a Ele, mas tem tempo de a gente orar ao Senhor. Tem tempo de a gente orar ao Senhor, de brincar com Ele, de fazer o que é necessário para Ele. Tem tempo para isso. Tem tempo de atender os irmãos, tem tempo para atender os irmãos. Mas tem tempo também de a gente estudar a palavra, se preparar para ministrar ou não, se abastecer daquilo que é necessário para nós, independente de nós precisarmos pregar ou não. O ativismo não pode nos roubar, ele tem que nos ensinar, através da palavra que entra nas nossas vidas, que existe uma prioridade, que é a prioridade esperada pelo próprio Deus, por Jesus. A prioridade certa é dar a Deus as primeiras coisas e o tempo que é devido a Ele. Quando a palavra entra na nossa casa, quando a palavra entra no nosso lar, ela nos ensina as prioridades certas. Ela nos ensina que a gente não pode morrer de trabalhar para ter como pagar uma boa escola para o filho, para que ele faça natação, que ele faça judô, que ele faça jiu-jitsu, que ele faça inglês, que ele faça espanhol, que ele faça a ciência da computação com 7 anos de idade, e que ele não tenha o nosso tempo para ele quando ele precisa nos buscar. A gente precisa entender que quando a palavra entra no nosso lar, ela mostra que a gente não pode trabalhar 50 dias no mês e a gente dizer que não vai para a igreja porque não tem tempo. Ou a gente dizer para o nosso filho no domingo à noite que a gente vai para o culto da noite, mas não vai para o culto da quinta, porque a gente está muito cansado. Porque eu estou ensinando para o meu filho que fazer o que eu faço me cansa ao ponto de não poder dar a Deus o tempo que é de Deus.
Quando a palavra entra, irmão, no nosso lar, ela nos ensina as prioridades certas. Ela nos ensina a organizar o nosso tempo, a dar o tempo que é devido a Deus, dar o tempo que é devido à família, dar o tempo que é devido à igreja, dar o tempo que é devido ao serviço, dar o tempo para tudo que é necessário. E trabalhar, Samer, também é óbvio. Na verdade, irmãos, a gente foi criado numa cultura tão medíocre que a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando para produzir dinheiro de alguma maneira, para dar aos nossos filhos uma vida que muitas vezes nós não vamos conseguir estar presentes para desfrutar. Quantas crianças estudam o dia inteiro, seus pais trabalham o dia inteiro, e quando todo mundo chega em casa à noite só passam 1 hora, meia hora e às vezes nem isso, porque está todo mundo no celular. Mas quando Jesus entra, Ele ensina a prioridade certa. Organizar as coisas, dar tempo para o que é devido. Por isso que Jesus disse, olha, Marta, Marta, você está agitada com muitas coisas, você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Quando você faz muito, você fica inquieto e preocupado. Mas sabe o que Jesus ensina? Ele diz, olha, só uma coisa ou um pouco é necessário. Que você escolha essa boa parte, que ela não vai ser tirada. Escolha a parte de você estar junto do Senhor, ir aos pés daquele que pode te socorrer, te instruir, te ensinar, tirar a preocupação, tirar a inquietação, organizar o teu dia, o teu tempo. Se você vê alguém preocupado e inquieto, saiba, é alguém que não está tendo tempo de oração e de meditação e leitura da palavra. Ah, Samir, mas todo mundo se preocupa. Todo mundo se preocupa. Mas só é consumido pela preocupação, como Marta estava inquieta e preocupada com muitas coisas, porque não parou para dar ouvidos àquele que de fato importava. Jesus não vai chegar na sua casa, se sentar lá na sua mesa ou no seu sofá. Ele não vai sentar-se junto com você, talvez, mas Ele vai ministrar a você através da palavra, através de uma mensagem como essa que você está ouvindo agora, ou através de uma outra leitura bíblica que você vai fazer, de um livro espiritual que vai trazer crescimento, porque eu quero dizer também isso. A gente tem ali o Verbo Shop, irmãos, e toda semana a gente faz indicações literárias aqui. Você acha que a gente faz isso para ganhar dinheiro com a venda de livro? Eu não ganho R$1 com a venda do livro, meu marido não ganha R$1 com a venda do livro. Não é do nosso interesse pessoal que você leia, irmãos. É interesse espiritual que você cresça, seja edificado e saiba andar com as suas próprias pernas. Amém. Muita coisa que alguém padece e sofre e padece porque anda lendo de tudo, mas não anda lendo o que realmente importa. Se perguntar quantos livros você leu ao longo desses 6 meses do início do ano, você talvez tenha uma lista gigantesca de livros muito culturais, muito especiais, muito famosos e que andam sendo amplificadamente divulgados ou amplamente divulgados na internet, nas redes sociais. São os livros best-sellers do momento, talvez os indicados pelos influenciadores. Mas se perguntar quantos livros do irmão Reagan você parou para se debruçar e aprender sobre assuntos espirituais, talvez você não saiba mencionar um sequer. E às vezes a gente não sabe por que a vida anda do jeito que anda. Talvez porque a gente está dando prioridade às coisas erradas. E nessa noite eu estou aqui com a missão de ensinar a você que quando a palavra entra no seu lar, ela te ensina também a prioridade certa. Talvez seja o tempo de você começar a edificar a sua vida, a sua família. Escolhe um livro, um livreto, daqueles menorzinhos mesmos, dos mais fáceis de ler, para aqueles que não têm o hábito de leitura, talvez um pequeno, que vai ser possível de começar e terminar, e você poder dizer, essa semana eu li um livro inteiro, ainda que seja pequeno, você conseguiu ler. Talvez seja o tempo, irmãos, de nós resgatarmos uma cultura que foi perdida em alguns dos lares cristãos, o culto familiar. Talvez seja o tempo de você pegar um livro e começar a estudar com a sua família, uma vez por semana. Samere, mas o tempo da nossa família é muito corrido, é muito curto. Eu quero te dizer, você anda preocupado e inquieto com muitas coisas, mas uma só você deveria fazer. Talvez seja a hora de você resgatar esse momento e ainda que seja estranho no começo, você ir percebendo que aquilo vai dando resultados no comportamento dos seus filhos, no comportamento da sua esposa, no comportamento do seu marido, ali no ambiente em que você está. Samere, eu moro sozinho, pois ainda melhor, porque você tem mais tempo de ficar em quietude para estudar aquilo que é necessário para o Espírito. Não há desculpas, irmãos. Se temos muito ou pouco tempo, todos nós temos 24 horas todos os dias. Nós precisamos aprender a dar a prioridade certa. Amém? As famílias precisam decidir entre fazer muito para Deus ou ouvir mais de Deus. Às vezes nós precisamos entender que as casas que ouvem mais o Senhor erram menos em todo o seu procedimento.
Muita gente está errando muito. Muitos casais erram muito porque param um pouco para ouvir o Senhor e a sua palavra. Talvez você ouve muitos vídeos o dia inteiro no YouTube. Você está lá fazendo alguma coisa e tem um vídeo sendo ali exibido enquanto você faz algo. Tem algum podcast sendo ouvido por você na hora que você está treinando, na hora que você está lavando a louça. Irmão, talvez está no tempo de você colocar audiobooks ou audiolivros para você ouvir que vão edificar a tua fé cristã, ministrando ao teu espírito o que realmente é importante. Talvez você precise maratonar o canal Verbo Teresina. Tem tantas mensagens boas, irmãos. Tantas mensagens maravilhosas que algumas delas vão se tornar livros. E você aí perdendo tempo, podendo estar estudando enquanto está lá de graça. Aleluia. Se você parar para ouvir mais, você vai ver como vai errar menos. Todos aqui ainda? Vamos para Marcos capítulo 5, verso 35. Marcos capítulo 5, verso 35. Talvez hoje eu não consiga falar de todas as ocasiões em que Jesus entra em algum lar, entra em alguma casa, mas certamente a gente vai ter a oportunidade de falar dessas outras um outro dia. Marcos capítulo 5, verso 35, nós vamos ver agora um momento que é histórico. A ressurreição da filha de Jairo. Nós vamos ver que Jesus ele entra naquele lugar. No verso 35, a Bíblia fala que ele falava ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem eles disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Quantas vezes você quis buscar ajuda espiritual e alguém diz assim, por que tu ainda vai atrás disso, se já acabou? Por que tu ainda vai atrás de falar com alguém, se isso aí já está do jeito que está? Por que tu ainda vai atrás de socorro, se já quebrou, se já separou, se já se perdeu, se já caiu? Ei, querido, sempre há tempo do Senhor intervir quando há um coração cheio de fé. Deixa eu dizer de novo, sempre há tempo do Senhor intervir quando há um coração cheio de fé. Tudo que Deus precisa é de você cheio de fé, crendo na palavra, falando em concordância com Ele, para que Ele possa agir e operar na sua vida. Sempre dá tempo do Senhor mudar o cenário. Sempre dá tempo do Senhor mudar o resultado. Nunca o jogo está finalizado ao ponto do Senhor não poder intervir. E se o jogo acabar, Ele anula o resultado para te favorecer. Aleluia. Tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre. No verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Ei, para de dar atenção às palavras erradas. Jesus não atentou para o que aquele povo estava falando. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Jesus fez ouvido de mercador. Jesus se fez de doido. Não quero saber sobre o que estão falando. Eu vou ficar com aquilo que eu conheço do meu Deus. Vou ficar com o que eu sei que o meu pai pode fazer. Não temas, ele disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Ei, só crê. Querido, não há nada mais fácil do que crer, não. Quando Jesus diz, olha, crê somente, ele está dizendo, aí fica com a parte mais fácil. Fica com a parte que dá para você fazer, porque o impossível é comigo, mas o possível é você quem faz. Ei, querido, o que é difícil demais para nós? Será que é tão difícil assim exercer fé? Não, não é difícil, é fácil, você pode. No verso 37, contudo, ele não permitiu que alguém o acompanhasse. Sabe, tem momentos em que você vai precisar ser seletivo em quem vai andar com você, se você quiser viver um milagre real. A Bíblia diz que ele não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Sabe, é interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que ele não permitiu que ninguém o acompanhasse e em seguida ela mesma faz a ressalva. Senão 3 homens, Pedro, Tiago e João. Sabe por que Jesus deixou esses meninos irem com ele? Por que ele não deixou que outras pessoas fossem? Irmãos, eu creio que porque ele sabia que eles eram necessários e suficientes para crer junto com ele. Nós precisamos entender e perceber quem são as pessoas que nós vamos precisar andar junto, que vão crer conosco, e quem são as que a gente vai precisar dizer, não, não precisa você ir não. Porque se a gente quer viver os milagres que o Senhor tem para operar nas nossas vidas, nos nossos lares, a gente precisa entender que não dá para dar acesso a todo mundo. É interessante, irmãos, porque aqui ele estava indo para uma casa. E tem casas que não dá para todo mundo entrar. Cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Ah,
Ai, Samir, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Mas a acepção de fé está mais do que provado que ele faz. Deus sabe quem está crendo e quem não está. E a gente também precisa saber. Gente que vai entrar com você num cenário para maldizer, para murmurar e fortalecer aquilo que o diabo quer, você pode deixar do lado de fora. Entra na sua casa. Quem vai crer junto com você para o milagre acontecer, para a transformação chegar, para a salvação vir, para a cura ser operada, para que o milagre aconteça, para que a salvação chegue, a gente precisa deixar entrar só as pessoas certas. E pode achar ruim quem quiser achar. Eu fico com aquilo que os discípulos disseram em Atos, quando eles perguntaram, mas vale agradar a Deus ou aos homens? Eu prefiro, irmãos, agradar a Deus. E a Bíblia diz que só há um jeito de agradar a Deus. Você sabe qual é? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se alguém está incrédulo perto da gente, fica difícil de a gente agradar o Senhor. Samere, e quando a pessoa incrédula é quem mora junto com a gente? Eu sei as perguntas de vocês todas. Quando o incrédulo está lá, se chega aquele que carrega fé, quem carrega a fé tem poder para mudar o cenário do incrédulo. Ah, mas ele não crê junto. Pois creia sozinho, criatura, porque espiritualmente você já é uma autoridade. O diabo sabe quem você é e quem o incrédulo é também. E ele tem medo de um dos dois. Qual é o que ele tem medo? O diabo sabe qual é que corre com ele e qual é dos dois que ele precisa correr. Ele sabe de quem ele corre e com quem ele corre. Você está comigo? O diabo sabe direitinho quem está correndo com ele e quem está correndo dele. E quem está correndo, botando ele para correr. Você é dos que botam ele para correr. Você não estava correndo com ele. Então, se já está lá dentro, é óbvio que você está lá para mudar o cenário daquele que não crê. Porque você tem fé. Samir, mas eu não posso carregar sozinho esse fardo. Eu não tenho poder para mudar o coração de alguém. Eu não tenho poder para mudar a vontade de alguém. Não temos poder para isso. Mas temos poder para mover o céu em favor de alguém. Nós não temos como mudar a vontade das pessoas, irmãos. Mas nós temos como mudar a movimentação do céu para a terra de modo que ela transfira ou transforme qualquer cenário. Aleluia. Então a gente vai ver ao entrar no verso 38, os que choravam, viu Jesus o alvoroço, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? Percebe, irmãos, que Jesus não chega lá, gente, deixa eu chorar com vocês também. Tem gente chorando, irmão. A gente não é dos que se juntam aos que estão chorando para chorar com eles, não. Tem gente que diz assim, mas você é tão forte. Irmão, eu vou guardar para chorar nos momentos de alegria, nos de tristeza, deixa o diabo chorar sozinho. Aleluia. E aí Jesus diz, por que vocês estão em alvoroço? Por que vocês estão chorando? Talvez você está chorando por coisas e esperando que o Senhor te console e diga, oh meu filho, realmente você está sofrendo com isso, que situação difícil a sua, que coisa terrível você está passando, que doença maldita, que enfermidade perigosa, que situação sem jeito. E você está olhando, esperando que Jesus olhe, que o Senhor olhe para você, que a palavra te afague, te console, passe a mão na sua cabeça, e Jesus está olhando para você e diz, ei, por que você está alvoroçado chorando? Para de chorar. Ele está dizendo, olha, para de chorar, porque não está morto. Aquilo que você pensa que morreu, não está morto. Só está dormindo e eu tenho poder para despertar. Ele diz, a criança não está morta, ela só dorme. Irmãos, percebe que o relatório de todo mundo era que Jairo não fosse mais incomodar ninguém, porque a menina estava morta. Não vai incomodar o mestre, porque a menina já morreu. Já acabou, não tem jeito. Quem é que tem jeito para a morte? Jesus diz, ei, peraí, não morreu não, só está dormindo, eu tenho jeito. Talvez você está pensando que tem algo que já morreu, eu quero te dizer nessa noite, fica tranquilo. Deus tem em sua palavra poder para despertar aquilo que parece morto. Acabou o casamento, tem poder da parte de Deus para despertar aquilo que está morto. Acabou o negócio, tem poder da parte de Deus, não está morto, só dorme. Acabou o ministério, tem poder da parte de Deus para adormecer ou para fazer acordar aquilo que Ele deu.
Está adormecido? Não tem problema não, fica tranquilo. Tem poder da parte de Deus para acordar. A Bíblia fala no verso 40 que se riam dele. Riam-se dele. Ei, pode ser que alguém ria da sua fé. Alguém vai rir de você quando você está crendo. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Ei, o que é que Jesus está ensinando aqui? Quando você se depara com algo que aparentemente morreu, que você sabe que só dorme, que você tem fé e que a palavra chegou, se ela entra no seu lar, você tem condições de dizer: ei, eu mando você, levante-se. Ele estava dizendo, existe uma ordem, existe uma autoridade, existe uma voz de comando que é dada por aqueles que estão em fé. A Bíblia fala, irmãos, que em Eclesiastes, sobre nós não despertarmos o amor, até que este nos queira, ou o queira. Se eu não me engano, é em Eclesiastes. Se não for, você vai perdoar o meu equívoco. E ele fala sobre isso. E se eu vejo que a Bíblia diz que existe um despertar do amor, existe também um adormecer do amor. E isso é uma escolha nossa. Às vezes a gente diz que não consegue mais lidar com um pai que nos feriu, com uma mãe que nos machucou, com uma filha que nos virou as costas ou nos afrontou, um filho que se virou contra nós, ou um marido que diz que não nos quer mais, ou uma esposa que não quer mais o marido. E, queridos, a Bíblia diz que nós não devemos despertar o amor até que este nos queira. Se existe uma possibilidade de nós despertarmos, é uma escolha. O amor não é um sentimento. O irmão Rega ensina que o amor é uma decisão. Nós podemos decidir amar, inclusive amar os nossos inimigos. Quem dirá? Os amigos. Nós podemos, irmãos, e sabe, às vezes nós vamos precisar dar vozes de autoridade e comando aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Como também o salmista Davi, ele fala, olha, aquieta, por que você está abatida e se perturba dentro de mim, ó minha alma? Se aquieta, espera no Senhor. Sabe, às vezes nós vamos precisar falar com as nossas emoções e dizer, se levante. Às vezes nós vamos precisar falar com as nossas emoções e dizer, se controle. Às vezes nós vamos dizer, fique quieta aí no seu lugar. Ou nós vamos precisar dizer, por que você está abatida? Se aquieta, porque o Senhor vai resolver essa situação. Sabe, irmãos, isso não é loucura, o nome disso é fé. Jesus diz, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, no verso 42, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois já tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Sabe, é tão interessante porque essa ressurreição da filha de Jairo, ela vem, ali junto da cura, ou ela acontece no processo que também existe de cura da mulher que havia padecido durante 12 anos do fluxo de sangue, aquela mulher enferma com hemorragia que não tinha cura. E é tão interessante porque às vezes, queridos, nós vamos descobrindo pela palavra que a nossa cura, o nosso milagre, ele também vai trazer no processo a cura e o milagre de outras pessoas. Sabe, é tão interessante porque a mulher sofria de 12 anos com aquela enfermidade, a menina tinha 12 anos de idade, tinha morrido. Tudo isso não está à toa nas Escrituras, de alguma maneira isso representa algo para nós. Não importa o tempo que você possa estar padecendo, ou o tempo que você tem até que algo aconteça de ruim, o que importa é quem você tem quando algo ruim acontece. Aí nós vamos ver que Jesus ele não atenta para aquilo que estão falando, a menina então, ela é alimentada, ela é curada, ela é ressuscitada. E a gente vê que mesmo com essa menina morta, Jesus quando entra, ele declara vida. Porque quando a palavra chega, irmãos, ela não visita túmulos. A palavra quando ela chega, quando ela entra, ela chama os mortos para fora. Quando Jesus entra no cenário lá de Lázaro, você deve lembrar, Lázaro está morto dentro daquele túmulo, já fede, já está 4 dias e tem um cenário caótico. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estão lá também. Não é um assunto que nós vamos tratar. Aquela não era uma casa que Jesus estava visitando. De verdade, Jesus está chegando ali e ele se depara com aquele túmulo. E pode alguém dizer assim, Jesus estava indo visitar o túmulo de Lázaro. Mas a palavra, ela não visita túmulos, irmãos. A palavra, quando ela chega, ela chama os mortos para fora. Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Assim como ele disse
diz para essa menina, menina, se levanta. Menina, se levanta e anda, ou eu te mando que você se levante. Quando a gente olha para isso, irmãos, a gente vê que a palavra ela tem esse poder de mesmo nos lugares dominados por desesperança, mesmo nos lugares mais inóspitos, é possível que a gente fale vida e com autoridade. Você tem poder para falar vida e você tem autoridade para ministrar a vida onde você chega. Se há algo que está ali adormecido, amortecido, morto, há poder em você, dado por Cristo, para que aquilo seja transformado em vida. Sabe, que você saia dessa noite aqui crendo que quando a palavra entra, a morte ela perde a força. Quando a palavra entra, aquele que era um túmulo se torna um ambiente de vida. Você não foi chamado para ficar chorando junto com os que choram, não, irmãos. Tudo bem que a Bíblia fala para nós nos alegrarmos com os que se alegram, chorarmos com os que choram. Mas eu quero dizer que quando você está em fé, você não vai ficar lamentando o que está aparentemente acontecendo. Você vai exercer a sua fé para transformar aquilo que está acontecendo. Amém? Eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 7, nós ainda temos tempo. Lucas capítulo 7. Vamos ver a partir do verso 36. Diga, a palavra entrou no meu lar e tudo foi transformado. Diga crendo, irmão, a palavra entrou no meu lar e tudo foi transformado. Aleluia. Verso 36 de Lucas capítulo 7. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Veja, irmãos, a Bíblia está falando aqui sobre um homem que era considerado religioso, mas que todas as vezes que nós vemos sobre fariseus, nós vemos um certo confronto entre Jesus e aqueles que eram fariseus. E aqui a Bíblia vai contar que Jesus entra na casa desse homem, ele toma um lugar à mesa, e no verso 37 vai nos revelar que uma mulher pecadora, que era daquela cidade, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com um unguento muito precioso. E estando lá por detrás, aos seus pés, ela chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Aquela mulher beijava os pés de Jesus e os ungia com um unguento. Olha que cena, irmãos, tocante. Não é? Você está vendo uma mulher que é daquela cidade, ela está com um unguento, um vaso que ela quebra ali, e ela começa a derramar, e ela está chorando aos pés de Jesus. À medida que ela chora, ela vai enxugando as lágrimas com os pés de Jesus com os próprios cabelos, ela vai ali beijando os pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus com aquele unguento precioso, de um cheiro que era exalado em todo aquele ambiente. Era um cenário que certamente qualquer pessoa se tocaria, se compadeceria, seria também sensibilizado. No verso 39, ao ver isto, o fariseu que convidou Jesus, ele disse com ele mesmo, a Bíblia fala. Ou seja, ele não expressou o que estava pensando ao ponto de alguém ouvir. Ele só disse com ele mesmo. E ele falou, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Olha o que estava passando no coração, na mente daquele homem, irmãos. E a Bíblia, é claro, diz que ele falou com ele mesmo. Mas Jesus, ele tem ali um discernimento, Jesus tem ali uma palavra de conhecimento sobre o que está acontecendo, ele percebe o que está acontecendo. E a Bíblia fala no verso 40, que Jesus se dirige ao fariseu e diz a ele, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. E ele diz, não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? No verso 43, ele diz, respondeu-lhe Simão, eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Olha o que Jesus vai confrontar e como ele vai confrontar o dono da casa. Irmãos, perceba, Jesus está dentro da casa daquele homem, fariseu Simão. E ele vai confrontar e dizer assim, olha, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés.
Era um costume da época, irmãos, que tivesse nas casas mais nobres, não só a água para os pés, mas um servo, que geralmente era o servo menos bem afeiçoado, o servo mais feio, o servo que era menos valorizado, um escravo. Ele vinha para lavar os pés daqueles que chegavam nas casas nobres. E ele lavava os pés com as suas mãos, ali eram pés que não eram calçados como os calçados de hoje. Então, os pés eram expostos à terra, à água, à lama. Por onde passava naquelas ruas sem pavimentação, os pés eram bem maltratados. Então, tinha um servo que geralmente ficava ali para lavar os pés daqueles que chegavam. E a Bíblia está dizendo que Jesus disse, olha, eu cheguei na tua casa e você não me deu água para os pés. Eu imagino, irmãos, que aquela mulher, quando viu os pés de Jesus, ela observou e viu, rapaz, os pés de Jesus estão sujos, ninguém lavou os pés dele. Que desonra, eu vou lavá-lo com aquilo que eu trouxe. E ela vai e começa a lavar os pés de Jesus. Aí Jesus diz para Simão, olha, porém ela regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Olha que cena, irmãos. Aqueles pés empoeirados que deveriam ter sido lavados por um servo, por um escravo de inferior qualificação, está sendo lavado por uma mulher, e quando está sendo lavado, em vez daquele abençoado agradecer porque ela está fazendo isso, ele fica julgando a atitude dela e fica dizendo que Jesus não é profeta, porque se ele fosse profeta, não ia aceitar uma pecadora lavando os pés dele. Não mudou muita coisa do cenário que a gente vê hoje em dia, só não tem os pés sendo lavados. E ele diz, você não me deu ósculo, ou seja, você não me beijou. Porque também era costumeiro que os homens dessem um ósculo, um beijo no rosto daqueles que chegavam. E ele diz, você não me deu o ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com o bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, quando a palavra entra nas nossas casas, quando a palavra entra nos nossos lares, quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra nos nossos lares, o perdão entra e restaura tudo. Só foi possível haver perdão para aquela mulher, porque Jesus estava dentro daquele lar. Sabe, queridos, quando nós olhamos, nós vemos uma mulher pecadora ungindo Jesus. Jesus, quando olha, ele vê uma mulher que está se arrependendo de seus atos, honrando aquele que o Pai enviou. Talvez, às vezes, o nosso olhar acerca de algumas pessoas até que estão dentro das nossas casas precisa ser transformado para que a gente possa andar em perdão genuíno e deixar que a palavra alcance o coração de todos que estão habitando ali. Sabe, talvez você não entenda, mas é necessário que a gente veja que Jesus, ele perdoa e ele exalta o amor que aquela mulher expressou para ele. Quando a gente olha para isso, queridos, a gente entende que hoje também as famílias, elas precisam viver o perdão como um estilo de vida. Sabe, não é fácil, queridos, você conviver com uma pessoa que passou a vida inteira vivendo de uma forma diferente da sua. Ou mesmo alguém que está ali desde que você nasceu, de repente é um irmão, de repente é a sua mãe, o seu pai, e tem ali toda uma carga emocional, experiências emocionais, experiências de vida totalmente distintas da nossa. Preferências, padrões de comportamento, escolhas, ou não, sentimentos, mágoas, relacionamentos que deram errado ou deram certo, está tudo carregado por essa pessoa. De repente está vocês todos ali naquele mesmo cenário, naquele mesmo ambiente, naquele mesmo lar. Querido, é claro que vai existir diferença, é claro que vai existir conflito, é claro que vai existir confronto e às vezes afronta. Mas nós não podemos esquecer que quando a Bíblia diz para nós amarmos o nosso próximo, isso inclui o próximo mais próximo. Porque muitas vezes a gente quer amar o próximo que está longe. A gente quer amar o próximo que está na igreja. A gente quer amar o próximo que está na família morando em outro estado. A gente quer amar o próximo que é aquele desconhecido que tem na rua, que a gente quer socorrer com um alimento. Mas a gente não quer amar o próximo que é aquele que mais nos machuca com mais frequência, porque mais convive conosco. Entenda, se o diabo usar uma pessoa para te xingar no meio da rua, você vai dizer, lá vai um doido. Mas se ele usar uma pessoa dentro da sua casa para te desqualificar de alguma maneira, você vai ficar ofendido, ferido, machucado e talvez até magoado. Porque aquela pessoa importa para você. Então é claro que o diabo vai usar as pessoas que mais nos importam, para mais nos ferir.
que nós devemos fazer? Ter sabedoria para entender que o perdão, ele não é uma ferramenta, ou um recurso, ou uma estratégia disponível só para os distantes. É algo que a gente precisa exercer dentro da nossa casa, quantas vezes forem necessárias. Mas tem gente que entra num conflito com a irmã, aí de repente está 1 semana e meia sem falar. Agora eu vou esperar que ela venha falar comigo e me pedir perdão pelo que ela fez. E quando é o casal? Pois agora vai passar 1 mês dormindo no sofá e ele quiser que venha se humilhar e pedir perdão para mim, porque eu estou certa. Só acontece isso nas novelas, na nossa igreja. E ninguém nem assiste mais novela, então está tudo bem. Sabe aquela voz que fica conversando com você quando uma situação de conflito acontece? Que ela fica dizendo assim, você devia ter dito isso, isso e isso. Por que tu não disse assim, a hora para ter falado era isso? Sabe essa voz? É o diabo, inflamando, fermentando e complicando a sua vida. Mas tem uma voz que diz dentro de você assim, deixa passar. Tantas vezes já eles erraram com você, ou você errou com eles e também eles te deixaram perdoar-se e ser perdoado. Existe uma outra voz que diz para você, vá lá, ligue para ela, ligue para ele, ou vá lá, converse com ela, converse com ele, peça perdão. Mas eu estou certo. E a voz vem e diz para você, mas você vai lá pedir perdão mesmo assim. Existe uma conversa, irmão, que vem dentro de nós, que ela pode ser feita com o diabo, mas ela pode também ser feita com o Espírito Santo que em nós habita. Essa voz que fica inflamando é a voz do diabo para complicar a nossa vida, para destruir a nossa casa, destruir o nosso casamento, destruir a relação com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com a pessoa que trabalha conosco. Mas existe uma voz que dá sempre a pacificação. Ela sempre vai vir trazendo o amor, que lança fora qualquer outro tipo de sentimento. Um amor que sobressai e se sobrepõe a qualquer tipo de ranço que a gente quer continuar carregando. Nós precisamos entender, irmãos, que esse amor não é algo que o Senhor está querendo nos ensinar a ter. É algo que Ele já derramou nos nossos corações, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 5, no verso 5. Foi derramado em nossos corações por meio do Espírito que nos foi outorgado. Nós recebemos o Espírito Santo, o amor entrou em nossos corações e ele não foi gotejado. Ele foi derramado. O que isso significa? Nós não precisamos pedir a Deus para perdoar. Nós temos em nós condições para perdoar. Então, entenda, onde a palavra entra, o julgamento, ele tem que sair. A graça, ela assume o lugar. O amor, o perdão, eles assumem a posição. O julgamento tem que ir embora. A razão, muitas vezes, vai ter que ser deixada de lado. Para que a gente possa deixar operar aquilo que o Senhor derramou, o amor. Quando o Senhor entra, quando a palavra entra no nosso lar, não é mais uma questão de religiosidade. Porque ali, irmãos, o fariseu chamado Simão, onde Jesus estava na sua casa, aquele homem era religioso. Mas ele não tinha quebrantamento. Era um homem religioso, mas não andava em amor. Em contrapartida, nós temos uma mulher que não era religiosa, mas ela estava cheia de amor e honra a expressar por Jesus. Quando nós entendemos que a palavra, quando ela entra, todo julgamento, toda falta de perdão vai embora e ela precisa dar lugar ao amor, a gente entende a importância de a gente aplicar a palavra na nossa casa. Por fim, eu quero usar um outro texto bíblico para nós encerrarmos. E esse é muito especial e importante. Mateus capítulo 8, no verso 5. Mateus capítulo 8, verso 5. Você chegou lá. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Presta atenção, irmão, na prontidão de Jesus. Ele diz: eu vou lá curar esse homem. Eu vou lá curar o seu criado.
E aí o centurião responde para Jesus no verso 8, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos seus seguidores, ou aos que o seguiam, em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, diga na mesma hora, o servo foi curado. O que eu quero trazer para você com esse texto? Perceba, Sameri, ele não entrou na casa do centurião. Realmente, o centurião disse, olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta que o Senhor mande uma palavra e essa palavra vai operar alguma coisa, porque eu sei que o Senhor é uma autoridade. Eu quero encerrar esse tempo de mensagem, falando sobre quando a palavra entra no nosso lar, falando sobre esse último ponto. Que a palavra, ela entra nos nossos lares, mesmo que ela não cruze as nossas portas. Aonde você estiver, irmão, onde você está, você dando uma voz de fé em comando a uma situação que opera na sua casa, aquilo pode ser transformado, pode ser mudado, a solução pode chegar na sua casa, no seu lar. É interessante, irmãos, que o Senhor diz, naquela hora o centurião diz ao Senhor, diz apenas uma palavra. E sabe, irmão, Jesus disse somente uma palavra. E eu quero te dizer, há na sua boca, há no seu coração fé suficiente para que você diga uma única palavra e tudo seja mudado naquele lugar que você precisa. Quando você entende isso, você percebe que a palavra, ela não precisa estar lá fisicamente, não é uma Bíblia aberta dentro da sua casa, não é alguém abrindo a porta para um pastor chegar na sua casa, não é alguém abrindo para uma visita entrar por ali, mas é quando você chega ali com a autoridade, aquilo que você fala tem poder para mudar. Se você compreender, basta que a palavra seja crida e falada. Se você crer, irmão, e você falar, é como você recebe salvação. Nós aprendemos que a salvação vem quando nós cremos com o coração e falamos com a nossa boca. É interessante porque a maioria dos crentes acredita que recebeu salvação no dia em que creu com o coração e falou com a boca. Mas tem muita gente que não acredita que vai receber todas as demais coisas que são necessárias crendo com o coração e falando com a boca. A gente quer complicar o processo que deve acontecer em qualquer outra área, como se não fosse mais difícil a gente receber salvação do que qualquer outra coisa. O que é mais difícil, irmãos? A gente receber salvação ou a gente ter paz na nossa casa? O que era mais difícil? A gente receber salvação ou a gente ser curado de uma dor de cabeça que está incomodando a semana inteira? O que é mais difícil? A gente entrar pelas portas que dão acesso à eternidade em glória com Cristo ou a gente ser curado de algo que nos incomoda no dia atual? É muito mais fácil que a gente receba qualquer uma das coisas dessa vida do que a gente receber a vida vindoura. Mas o Senhor nos comprou e nos deu a vida vindoura e com ela todas as outras coisas. Então, se você recebeu salvação crendo e falando, você vai receber qualquer coisa que você precise crendo e falando. Talvez você entenda que é necessário que alguém chegue lá. Porque se o ministro, se o pastor, se o irmão fosse lá e visitasse fulano, fosse lá e conversasse com ciclano, fosse lá e aconselhasse, talvez se ele viesse falar com o pastor, talvez se ele viesse para um culto, irmão, lança uma palavra e aquilo que você lançar vai acontecer se você crer. A sua fé tem suficiente poder para mudar o cenário, mesmo que os seus pés não cruzem aquelas portas. E eu vou te dizer, se é uma porta que você cruza todos os dias, aí é que você tem poder mesmo. Sabe, se seu filho dá trabalho, entra no quarto dele, no meio da noite, vai lá, declara uma palavra sobre ele. Diz que aquele é um ambiente de santificação, diz que aquele é um ambiente de um homem de Deus. Começa a lançar palavras sobre o seu filho, querido, que você vai viver aquilo que você diz. Mas é o meu marido que ele só vive embriagado. Ei, pois começa a lançar as suas mãos sobre o ambiente onde ele está. Quando ele estiver dormindo, bota a mão. Não precisa você fazer um escândalo e orar e expulsar os demônios tudo, não. Basta você dizer, ele é liberto em nome de Jesus. Eu declaro você sendo livre para servir ao Senhor. Você vai cultuar ao Senhor comigo. Você vai para a igreja comigo. Vai amar o Senhor mais do que a mim. Vai amar o Senhor mais do que eu amo o Senhor. Sem fazer alarde. Uma palavra.
Uma frase, uma imposição de mãos, suas mãos são ungidas, sua boca é ungida, os seus pés são ungidos. Tudo que há em você foi ungido por Deus para ser a autoridade onde você está. Começa a exercer aquilo que Ele já te entregou, irmão. Uma única palavra foi suficiente para curar o servo do homem. Que Jesus disse, eu nunca vi fé desse tamanho. Quanto mais você e eu, que cremos o suficiente, irmãos, para mover montanhas. Você tem poder, você tem fé, você tem amor, você tem tudo que você precisa. Uma palavra poderosa na sua vida e no seu coração, para mudar todo o cenário que você colocar as mãos. Creia nisso, irmão. E hoje mesmo, muda o cenário que você precisa mudar, com aquilo que sai da sua boca agora. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Tinha espaço para 2 mensagens dessas, mas com certeza o Senhor vai me oportunizar uma outra situação para a gente falar das outras casas por onde Jesus passou. Amém? Eu não posso encerrar esse tempo sem te dar a oportunidade de também fazer Jesus entrar no seu lar. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 3, que Ele está à porta e bate. E que se alguém entrar, ou que se alguém abrir e o permitir que entre, Ele vai entrar e vai ceiar junto com aquela pessoa. É claro que essa porta não é necessariamente a porta da nossa casa, mas é a porta do nosso coração. Todos nós, irmãos, que temos uma vida com Deus hoje, um dia dissemos sim para uma batida de portas no nosso coração. Alguém ministrou a mim um dia, eu estava num culto como você, e alguém ministrando disse, olha, se você quer receber Jesus, se você quer aceitar Jesus, e sabe, esse aceitar tem gente que não gosta, porque pensa, na verdade, quem é aceito sou eu. Mas de fato a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele vai entrar. Então você vai recebê-lo, se você abrir a porta do coração. Se você está aqui nessa noite e você não fez ainda essa escolha, não tomou essa decisão, eu não estou falando, querido, de você ouvir falar sobre Jesus. Todo mundo ouviu falar, a multidão ouvia falar sobre Jesus. A questão é se nós estamos deixando que Ele entre, de fato, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. E o que Jesus espera é que Ele tenha espaço para entrar e transformar a sua casa. De verdade, não pode um visitante entrar na sua casa como hóspede e mudar as coisas de lugar. Só pode mudar as coisas de lugar na sua casa aquele que habita junto com você. Somente quem tem autoridade muda os móveis de lugar e de posição. Muda as coisas, o cenário, ajeita e organiza o que precisa. E nessa noite eu quero te dar a oportunidade de liberar Jesus para não só ser alguém que você conhece de longe, mas ser alguém que mora dentro do seu coração, que mora na sua casa, que habita também no seu lar, que a palavra tenha vez e voz lá onde você está. Se você está aqui nessa noite e você quer fazer essa escolha, baseado no que você ouviu ao longo de toda essa mensagem, você precisa de cura, você precisa de salvação, você precisa de perdão, você precisa que as coisas sejam postas no lugar. Essa é a ocasião que o Senhor está te permitindo. Se você veio para cá, você não veio à toa e nem em vão. Deus trouxe você para mudar a tua vida, mudar o teu cenário e, de fato, fazer morada na sua casa. Se você está aqui e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode levantar bem alto a sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você. E eu sei que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém? Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não se trata de religião, mas se trata de transformação. Essa é a tua oportunidade. Faz um sinal bem alto com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Olha, eu estou vendo uma mão aqui desse lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Você que levantou a sua mão, eu vou pedir, por favor, para que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Todos que levantaram a mão podem vir aqui à frente. Se você estava tímido, não quer vir, não estava à vontade, fala com alguém que está perto, diz, vamos lá comigo. Eu preciso de ajuda nesse momento, eu fico tímido, fico envergonhado. Alguém vai te ajudar e você vai experimentar o maior poder que existe no meio de todos. O maior milagre não é ver um olho crescer, não é uma perna surgir, não é alguém levantar da cadeira de rodas. O maior milagre é alguém mudar a sua vida quando recebe Jesus como Senhor e Salvador. E aí, tem alguém? Glória a Deus. Se tiver e quiser vir, eu vou orar. Se não, eu vou continuar fazendo aqui os demais convites. Tem alguém que está aqui e já recebeu Jesus, mas se afastou por alguma razão e você quer hoje se reconciliar, voltar para os caminhos do Senhor. Você reconhece que parou de congregar, de ir para a igreja e você sabe que esse é o dia que o Senhor preparou para a mudança. Se você quer firmar a sua aliança com Deus nessa noite, vem aqui à frente, eu quero orar por sua vida. Tem alguém que quer se reconciliar nessa noite? Há alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo?
Qual a evidência bíblica de falar em outras línguas? Se você está aqui e ainda não ora, não fala em outras línguas, já é crente e você precisa receber esse batismo, você vem aqui à frente, a nossa equipe vai te ajudar. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Todos cheios. Glória a Deus. Há alguém que está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade e quer receber imposição de mãos, oração para sair daqui curado. Você está sentindo alguma coisa aí, você não precisa voltar sentindo o que você estava. Você pode sair daqui livre desse mal. Temos alguém? Amém, glória a Deus. Uma igreja bem firme, bem cheia, salva e poderosa. Amém. Eu quero encerrar esse tempo orando pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Se você está com a sua família aqui, se tem alguém da sua casa aqui, eu queria que você se juntasse a essa pessoa aí, dentro da possibilidade, se ela não estiver servindo, enfim, se não estiver lá fora. Mas que você desse as mãos aí para a pessoa que mora no mesmo lar que você e que nós orássemos juntos. Você está pronto para isso? Enquanto isso, os meninos da música vão tocar uma canção aqui baixinho e nós vamos orar. Amém? Amém, gente. Sameira, eu estou só, não tem ninguém da minha casa aqui comigo. Não tem problema, levanta suas mãos bem alto e você vai estabelecer no reino espiritual aquilo que é necessário nessa noite também. Amém? Pai amado, aqui estão os teus filhos, aqui está o teu povo. Nessa noite, Pai, nós aprendemos um pouco mais sobre como é a mudança que acontece quando a Tua Palavra entra nas nossas vidas, quando ela entra nos nossos lares, Pai. Nessa noite eu quero orar pela vida e pela família de cada um daqueles que está aqui representada, Pai. São tantas histórias, tantas experiências, tantas casas, Pai, tantos lares, tantas marcas, tantas vidas diferentes, tantas experiências distintas, Pai. Talvez algumas dolorosas, outras tão felizes, tão firmes, tão bem-sucedidas, Pai. Algumas já têm a Tua Palavra lá dentro, operando e reinando. Outras ainda estão crendo para que essa realidade chegue. Pai, nessa hora eu quero apresentar cada uma das famílias desse lugar, cada uma das pessoas que está aqui, Pai. Eu apresento ao Senhor e eu declaro em nome de Jesus a Tua Palavra reinando nesses lares. A Tua Palavra, Pai, alcançando os corações mais endurecidos. A Tua Palavra, Pai, colocando no lugar aquilo que precisa ser ajustado. Senhor, nós estamos aprendendo, nós não sabemos todas as coisas, mas estamos aprendendo com o Senhor e a Sua Palavra. Ensina-nos, Pai, a dar lugar àquilo que precisa ter lugar, a tirar do lugar aquilo que precisa ser tirado. Ensina-nos, Pai, a dar prioridade às coisas certas, a colocar a organização no tempo que precisa ser colocado. Pai, ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor nos ensinou por meio da Tua Palavra. Pai, nos ajude pelo Teu Espírito, com a Tua graça, nos assista a sermos melhores esposas, melhores maridos, melhores filhos, melhores irmãos, melhores familiares, Pai. Ensina-nos, Pai, conforme as Tuas verdades, porque elas são preciosas demais para nós. Pai, que nessa noite haja mudança em alguns desses lares, uma mudança em um ponto decisivo, Senhor, para que as coisas nunca mais sejam como elas eram, que haja um transformar genuíno por uma decisão espiritual. Nós damos uma voz de autoridade nessa noite e declaramos as coisas no lugar nesses lares, posições bem definidas, posicionamentos bem tomados. Pai, em nome de Jesus, o perdão reinando nesses lares, o amor transbordando nesses lares, Pai. Nós oramos para que milagres sejam comuns nesse cenário. Nós declaramos milagres de multiplicação, milagres de salvação, milagres de cura, Pai. Todos os tipos de milagres sobrenaturalmente acontecendo na vida e na casa dos meus irmãos, Pai. Obrigada por suprimento, provisão em todas as áreas. Não faltando amor, não faltando perdão, não faltando encorajamento, Pai, não faltando organização, não faltando, Pai, absolutamente nada que vem do céu. Nós cremos, Pai, que do Senhor toda boa dádiva vem, e nós declaramos que assim é em nossos lares, em nossas casas. Declaramos, Pai, que assim como nós temos crido para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos familiares, Pai, cônjuges, será assim, Pai, com eles, vivendo o Teu plano, vivendo o Teu propósito, caminhando na direção que o Senhor tem, vivendo para viver e agradar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, uma geração fortalecida, casamentos fortalecidos, famílias fortalecidas. Satanás, nós repreendemos os seus intentos, suas más intenções, seus planos são falidos em nome de Jesus.
toda tentativa sua de destruir o projeto que Deus criou, de famílias estruturadas, nós declaramos falidos os seus planos, Satanás, em nome de Jesus. Declaramos famílias fortes, uma igreja forte, uma sociedade fortalecida nos princípios verdadeiros e no Deus que tudo pode, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai, e nós cremos que assim é, por isso nós te damos graças, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Perfeita e agradável, meu Deus, tua palavra não falha, não muda, meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Aleluia! Que palavra poderosa, amém, querido? Eu sei que certamente você foi alcançado assim como eu, e eu não poderia deixar você ir sem fazer algumas indicações literárias, né? Você vai encontrar cada uma dessas indicações lá no nosso Verbo Shop, que fica ali no nosso hall de entrada. Quando você estiver saindo à sua esquerda, você vai encontrar esse grande tesouro lá. E eu queria te indicar hoje esse livro, O Ministério de Jesus Cristo. Hoje você vai encontrar lá, né, um livro de Kenneth Hagin. Esse aqui também, Fundamentos da Fé. Isso aqui vai te ajudar a ser edificado, a viver pela fé, amém? O Novo Tipo de Amor, de E.W. Kenyon. A Sam nos falou aqui sobre esse amor que nós precisamos viver, né, que já foi derramado nos nossos corações. E esse livro vai te ensinar acerca disso. E por último, esse livro Zoe, A Própria Vida de Deus, também de Kenneth Hagin. Você vai encontrar todos eles lá no Verbo Shop, irmão, e certamente isso aqui vai promover crescimento espiritual na sua vida, amém? Então passa lá, adquire alguma dessas literaturas e seja abençoado, crescendo espiritualmente através do conhecimento da palavra, né? Lá no nosso hall também, quando você sair, você vai ver que tem uma cantina preparada lá, né, no nosso Verbo Café, e hoje foi preparado pelo departamento, pela secretaria da nossa igreja. Então você vai abençoar esse departamento e você também vai participar lá de uma refeição, de um lanche certamente extraordinário, amém, queridos? Onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão. Lembra que eu falei com você no começo que a gente tinha uma sala preparada? Esse é o momento que você vai poder se dirigir até essa sala. A gente tem alguns irmãos ali atrás, ó, acenando. Você pode ir até lá. Você que trouxe o visitante também pode ir com ele, para ele não se sentir deslocado lá, amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Senhor é bom. A gente está chegando ao fim, mas só para te lembrar que amanhã a gente ainda tem aula do discipulado, a última aula dessa turma. Então amanhã às 19 horas aqui na igreja, aula do discipulado. E terça-feira, irmãos, nós temos a nossa grande festa, o Encontrão Verbo em Casa, o Encontrão dos VCs. Então vem para cá com a sua turma, com o seu VC, traz mais convidados, vamos ter uma casa cheia e certamente vai ser um tempo extraordinário. Amém? Glória a Deus. Eu declaro uma semana abençoada sobre a sua vida, boas notícias chegando, querido, coisas grandiosas sendo destravadas e acontecendo, portas abertas para você em nome de Jesus, coisas boas, boas palavras liberadas na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Vá na graça e na paz e seja abençoado praticando essa palavra poderosa.